Rodrigo, o último rei visigodo. Olá malta! Há mais de 1300 anos, na Península Ibérica, antes de Portugal ou Espanha existirem, um rei chamado Rodrigo enfrentou um exército vindo de muito longe. E a nossa história mudou para sempre. Quem era esse rei? Por que é que o seu reino caiu? E o que é que podemos aprender com ele? Vamos viajar no tempo e descobrir. Estamos no início do século VIII, há mais de 1300 anos. A Península Ibérica era governada pelos visigodos, um povo que veio do norte da Europa e criou aqui um reino poderoso. Eles eram cristãos, tinham cidades como Toledo e até construíam igrejas incríveis. Mas havia um problema. O reino estava dividido. Os nobres visigodos discutiam muito, queriam mais poder e o reino estava fraco. Era como uma casa cheia de raças, pronta a desabar. E é aqui que entra Rodrigo, o último rei visigodo. Rodrigo era um líder corajoso, escolhido para governar em 710. Mas imagina subir ao trono e descobrir que metade dos nobres não te apoia. Alguns até queriam outro rei, como Áquila, e estavam prontos para trair Rodrigo. Ele tentou unir o reino, mas era como tentar segurar água com as mãos. Apesar disso, Rodrigo tinha fé de que poderia salvar as suas gentes. No entanto, desconhecia que um enorme desafio se aproximava. Do outro lado do mar, no norte de África, uma nova ameaça estava a crescer. Os muçulmanos, liderados pelo comandante Tariq ibn Ziyad, queriam expandir o seu território. Em 711, Tariq atravessou o Estreito de Gibraltar com milhares de guerreiros. Diz a lenda que ele queimou os barcos para mostrar aos seus homens que não havia volta atrás. Eles estavam prontos para conquistar, e a Península Ibérica era o próximo alvo. Em 711, tudo mudou na Batalha de Guadalete, perto do rio com o mesmo nome. Rodrigo reuniu o seu exército, mas estava em desvantagem. O rei Rodrigo foi traído por alguns nobres que se juntaram aos muçulmanos e o exército visigodo não estava unido. A batalha foi brutal, espadas a chocar, cavalos a correr e Rodrigo no meio, lutando até ao fim. Mas os visigodos foram derrotados. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu a Rodrigo. Alguns dizem que morreu na batalha, outros que fugiu. Ele simplesmente desapareceu. Com a derrota em Guadalete, o reino visigodo desmoronou-se como um castelo de cartas. O exército de Tariq ibn Ziyad avançou rapidamente, conquistando cidades como Toledo e Córdoba. Em poucos anos, quase toda a Península Ibérica estava sob domínio muçulmano, numa região que passou a chamar-se Al-Andalus. Os visigodos desapareceram como poder, mas a sua história não acabou aqui. A história de Rodrigo é mais do que uma derrota. Ele tornou-se uma lenda. Dizem que fugiu para as montanhas, o que se escondeu numa caverna, sonhando com a reconquista. A sua coragem inspirou outros, como Pelágio, que anos depois liderou a resistência cristã em Covadonga. Mesmo numa época de derrota e mudança, a história de Rodrigo ensina-nos que a coragem de lutar pelo que acreditamos pode inspirar gerações, mesmo nos tempos mais difíceis. Se fosses tu a tomar a decisão, terias lutado como Rodrigo? Subscreve o canal para mais aventuras pela nossa história. Até à próxima!